Oi, pessoal, vim fazer um vídeo pra gente falar, pra gente dialogar, conversar, trocar ideia sobre tempo de mesa, né, pra quem é new design, que faz unhas em gel aí. E quando eu falo dialogar, conversar, eu quero muito que vocês, né, quem assiste aí, que tenha, né, as visualizações aí, poucas que eu vejo, né, para poder estar interagindo, curtindo, escrevendo. Eu sei que a gente sempre escuta isso nos inícios dos vídeos, né, mas até para dar um gás mesmo para mim que tô aqui do outro lado, né. Claro que cada visualização para mim é muito importante. Eu fico imensamente feliz, né, com cada pessoa que visualiza. E se puder curtir, comentar pra gente conversar. Claro que cada um vai ter uma ideia diferente, né? Eu respeito todas as ideias, tento ao máximo, né, a estar sempre respeitando o próximo. E, né, pessoal, antes de iniciar essa questão sobre o tempo, eu queria muito desenvolver um curso para mim online, para poder vender um workshop, alguma coisa assim. Não sei se realmente esse é o propósito que Deus quer na minha vida, mas acredito que seja, sim, né? Algumas pessoas usadas por Ele já me falou sobre isso e eu tive muita dificuldade, né, para gravação, para achar modelo, às vezes, né? Então, mas Deus tem um propósito em tudo, né? Gravei das minhas clientes mesmo, que são maravilhosas, que são enviadas por Ele, por Deus também, que me fazem crescer, que me fazem evoluir. E estou gravando delas, mas sábado agora eu vou gravar uma aplicação de fibra na mão toda. Eu vi que teve mais visualização a fibra, mas eu ainda estou sem norte, não sei quais as dúvidas, não sei se está chegando em pessoas que realmente, né, precisam que estão nessa área, né, de new design, mas às vezes falta, né, a gente às vezes fica desanimada, às vezes a gente pensa, será que realmente esse é meu propósito? Será que realmente é isso que Deus quer? Será que realmente eu estou certo? Será que eu não estou deixando o ego falar, a carne falar, né? Seja como você denomina isso, ou até eu mesmo, né? Os mistérios de Deus, né? Mas voltando ao assunto, né? Então eu tive muita dificuldade, eu tive maior dificuldade não tanto para modelos, tive um pouco, mas mais ainda para passar para uma plataforma, né? Demora muito para o vídeo, eu luto com essa questão da memória, eu e meu marido trocamos o celular, que ele tem um pouquinho mais de memória interna, né, no iPhone dele do que eu. E a gente vai tentando. Tinha muito tempo que eu tinha vontade de gravar, mas tinha uma barreira enorme para isso, né? Eu não tinha memória, eu não tinha condição de trocar o celular no momento, né? Tanto é que eu não comprei, né? Na verdade, a gente trocou o celular. Eu não queria fazer isso, né? Porque o celular dele era melhor, ele precisa também para trabalhar, né? E eu não queria fazer isso, né? Para ele não ficar sem o celular. Mas, graças a Deus deu tudo certo, ele quis trocar para me ajudar também. E estou tentando aí gravar vídeos, né? Ajudar, às vezes, às vezes realmente, né, gente, a preguiça, a procrastinação também bate, né? Eu tento muito vir aqui para não... Eu peço muito a Deus, eu peço a Deus antes de fazer os vídeos, para que Ele esteja aqui comigo, que Ele mande seus anjos, que acampe um anjo aqui, que o Espírito Santo fale e não a carne, porque a gente tem, infelizmente, né, a parte humana da gente que é ambiciosa, sim. Eu falar que eu não tenho essa parte, né? Eu estou mentindo, eu não sou, né, Jesus Cristo, então, né, a gente tem também, mas eu peço muito a Deus que Ele me dê isso dentro do meu coração, que eu queira ajudar, que eu queira passar isso, né? Porque tinha pessoas, né, nesse ramo que às vezes vinha fazer unha comigo, me apresentavam dificuldades e eu tinha muita vontade de ajudar.
né, de me dava vontade, nossa, vem, vamos, deixa eu te ensinar e tudo mais, vamos pelejar nós duas, uma vai ensinar a outra e tudo mais. Mas assim, tem pessoas que realmente não querem, né? Eu tenho preguiça, eu tenho procrastinação, eu procrastino muito, mas às vezes você precisa de sair da zona de conforto, você precisa para você crescer, né? E eu já apresentei gratuitamente mesmo para ajudar pessoas, mas as pessoas não, né, queriam ir pra frente, eu não via ali, né? Agora tem uma que, assim, muito amiga minha, né? Ela até se chama Jordélia. Eu chamei ela, né? E falei assim, vamos fazer um treinamento, eu te ensino o que eu posso em 2 dias, né? O que der. Eu te passo tudo que eu sei e a gente continua assim até hoje, né? A gente vai tirando dúvida uma com a outra, a gente ajuda uma a outra até hoje, né? E ela assim demonstrou muito interesse, ela valorizou isso, né? Porque a gente investe muito, né, pessoal? Investe em muitos cursos, curso de 1.300, curso de R$ 500, e não é só um curso, né? São vários cursos que eu já fiz, fora, né, a prática, a quebra-cabeça, murro em ponta de faca, né, batalhas físicas e espirituais de todos os âmbitos, de todas as formas que a gente passa também na nossa vida pessoal, profissional, espiritual, né? Tudo isso no trabalho da gente mesmo, né? Às vezes uma cliente que dá trabalho, às vezes, né, alguma coisa que acontece desagradável, né? Quem trabalha com o público tá à mercê de acontecer isso também. E a gente vai aprendendo a trabalhar isso com o público de uma melhor forma possível, mais respeitosa, mais educada possível, mais profissional possível, mas ao mesmo tempo humana. Então, assim, a prática, né, eu já tô fazendo aí, se eu não me engano, eu tenho que contar mesmo, assim. Eu sou ruim pra datas, pra contar quanto tempo, mais ou menos 7 anos que eu tô aí nessa carreira. E só tem uns 2 anos pra cá que eu realmente peguei pé nessa profissão, graças ao bom Deus, né? Que é o que eu mais amo na minha vida, que tá sempre em primeiro lugar no meu coração. Mas é isso, pessoal. Agora eu vou falar de tempo, que já deu aqui quase 8 minutos falando sobre isso, né? E agora eu vou falar sobre tempo em mesa, quem aí tem dificuldade com tempo em mesa. Eu sou uma pessoa que eu ainda estou em processo, tá, gente? De tempo em mesa. Vocês vão ver vídeo aí meu de quase 2 horas que eu tô ensinando uma unha. Só que eu estou recente nisso também. É muito difícil, porque o celular fica na nossa frente, a gente fica mais nervosa, a gente quer passar, né? Vai ter pessoas que a gente vai estar mais à vontade, tem outras pessoas que não. A gente fica preocupado com a outra pessoa, às vezes ela tá sentindo dor alguma coisa, ou um incômodo, ela quer falar alguma coisa, né? E ela fica ali sem jeito. Então, é 1000 coisas que passam na cabeça da gente, até a gente treinar essa questão de passar, de ficar boa para passar, para ensinar, né, a pessoa que tá aí do outro lado. É treinável, né? E tem gente que realmente não consegue passar. A gente tem professor aí que entende demais, mas tem dificuldade de passar. Então, eu tô nessa tentativa de aprendizagem ainda, de saber passar, mas eu faço o melhor que eu posso nas condições que eu tô. Então, assim, gravando, a gente acaba demorando um pouco mais, sabe? Eu ainda tenho clientes que eu demoro um pouco mais, tem clientes que são muito inseguras ainda, vê eu assim mais nova às vezes, né? É cliente recente, mais nova, ou até hoje ainda tem muito trauma de outras profissionais. E aquilo ali, né, às vezes fica com a mão muito dura, fica muito tensa, fica com muito medo. Às vezes fica tensa também, porque às vezes tá gravando. Então, assim, é mais difícil quando você tá gravando, e realmente a unha, quando você não está gravando, fica melhor. Porque você tá numa posição melhor, você tá raciocinando para entregar aquilo, unicamente para aquilo. Agora, quando você tá gravando, é muita coisa que você tem que entregar e pensar ali, realmente. Só depois que eu fui fazer isso que eu, né, mas eu tô aqui, ó, falando. Vamos à questão de tempo. Tempo, gente, é um compilado de coisa. Eu sofri com essa questão de tempo durante anos. Vai fazer 1 ano ainda em maio
que eu melhorei a minha questão do tempo dentro de 7 anos que eu tô nessa profissão. Claro que eu tive indas e vindas, recomeços nessa profissão. Mas a forma que você é ensinado em outros cursos, né, não te fala muito essa questão de tempo, não te dá uma solução mais palpável sobre o tempo. Mas essa questão do tempo foi de 3 cursos que eu fiz que me ajudaram nessa questão de tempo e, claro, a prática, né? E ainda tem muitas coisas, ainda crenças limitantes, porque tudo vai da questão de crença. Tudo na nossa vida tem essa questão de crença realmente. Se você acredita que você não vai conseguir fazer uma unha com um prazo melhor, com 1 hora, com 1 hora e meia, você não vai fazer. Primeira coisa é ousar em acreditar. Ó, eu vou acreditar porque eu não vou estar perdendo nisso, é só acreditar mesmo. Então eu vou acreditar. Se der certo, bom. Se não der, não deu. Então foi o primeiro passo que eu fiz, foi esse, foi ousar em acreditar. Eu dei um prazo para isso, né? Claro, assim, eu falei assim, não, eu vou acreditar por um bom tempo, porque demora um tempo também para você não vai acordar e conseguir só porque você tá acreditando. Você tem que ter um poder mental muito grande, né? Porque a gente tem crenças, a gente tem bloqueios, vai ter coisas que não vai deixar você permitir isso, né? Então a primeira coisa é acreditar. Porque realmente, gente, eu demorava 8 horas para fazer unha. Outra coisa, se você tem na sua mente algo diferente que você possa otimizar, teste. Porque é assim que uma das minhas professoras que mais me ajudou em questão de tempo, que é a Ana Cláudia, o perfil do Instagram dela é Ana Cláudia, ela é especialista nessa questão de tempo. Ela fala que a agilidade começa na mente, é mentalidade, realmente. Quando você... me perdi aqui, gente, é tanta coisa que passa na cabeça, mas tem hora que me dá assim, ó, é tanta coisa que vem na cabeça que eu perco. Mas enfim, eu vou tentar aqui e continuando, eu lembro depois e volto. Mas a mente é tudo na nossa cabeça, realmente. A mente é nosso, né, nosso guia. Né, o que vai te guiar ali. Se você não estiver bem mentalmente, você não vai conseguir fazer nada. Então, primeiro passo, acreditar que você vai conseguir fazer unha em pouco tempo. E já começa desde o WhatsApp, sendo aplicação ou manutenção. Pedir para mandar foto. Ó, eu sou muito prática no WhatsApp. Pediu o valor, eu mando na hora. Me mandou mensagem, eu consigo responder, eu já respondo e já simplifico ali o máximo para a cliente. Se ela me pediu o valor, se ela quer saber se tem disponibilidade essa semana, eu falo se tem ou se não tem. Falo, olha, infelizmente eu não tenho essa semana, mas eu tenho horário tal da semana que vem. Dá para você? Me passa sua disponibilidade, vamos ver o que dá para fazer. Então eu tento ser prática, porque elas já procuram gel para ter praticidade. Então, eu simplifico muito, ó, me manda foto da sua unha, me fala o que você gosta de quadrada, redonda, curta, longa? Ah, eu gosto muito de decorada, olha, não é meu nicho, eu faço aqui unhas curtas, à média, naturais, né? Então, eu falo, eu já converso, já alinho ali, não fico aquela coisa, depois de 1 dia, 2 dias eu respondo, aí me pergunta preço, eu não mando. Tem que simplificar, galera, isso aí você ganha cliente na hora. Então, ali você já vai saber qual tipo de unha, qual método extensor, se caso ela for alongar, vai ser melhor para aquele tipo de unha dela. Já deixa o molde ali pronto, se é uma unha larga, é molde... Então, é unha larga, ou se você for usar a fibra, você já deixa a fibra preparada. Os produtos que... eu quero fazer branquinha, já deixa o gel branquinho ali, se der na unha dela e tudo, você já deixa o gel branquinho, já deixa os preparadores, já deixa tudo pronto na mesa. As coisas prontas na mesa agiliza muito, né? Você vai usar a lixa 240, já troca ali... Põe a lixa nova, já põe a broca para remover o gel, se for manutenção, se não, já vai ser a broca de preparação. Você já deixa ali tudo pronto, já põe a luva antes dela chegar, né? Já tá com o ZPI tudo arrumado,
né? Põe ali. E outra, quando você for atender, se veste de atendimento. Ó, eu tô atendendo, foco, eu preciso pensar em tudo. Eu preciso de dar atenção, conversar, mas eu também não posso desfocar aqui. Eu tenho que estar de olho no cronômetro, eu tenho que ver quanto tempo que eu tô gastando. Às vezes você tá lerdando, porque às vezes a gente voa, pensa lá na morte da bezerra, alguma coisa. E aí você esquece. Então, se vestir, agora eu estou em atendimento. Então, eu tenho que agradar ela da melhor forma possível. A unha é larga, isso e aquilo, ela quer dar uma... Então, vamos, ó, o que possamos fazer é isso e tal, tal, tal. Sua unha já tem esse formato. Dá atenção o melhor possível, porque ela quer esse tempo com você, para você escutar ela, para você, mas claro, profissionalmente, né? E com humanidade também, né? Você saber equilibrar isso, ter esse jogo de cintura, né? Saber se posicionar ao mesmo tempo, saber equilibrar tudo isso dali, sabe? Saber ornamentar ali na hora do atendimento, senão a cliente vai, que vai conversar, que não sei o quê. Ó, eu preciso de você também aqui atenta e mostrar isso de uma forma que não vai ficar sem educação profissional e humana ao mesmo tempo. É difícil? É difícil. Com o tempo a gente vai, pede a Deus para te dar discernimento, sabedoria, força, paciência, né? Mas é sobre isso, ó, já alinhar com a cliente. E aí, como é que está? É manutenção? Como é que estão as unhas? Estão intactas? O que você pensou em fazer dessa vez? Ela fala, Jéssica, não pensei em nada, tá faltando uma unha, uma quebrou. Aí você já vai deixar a fibra ou o molde, como você faz, já ali pronto. Você já tá com o psicológico preparado. Eu quero fazer branquinha. Eu não sei o que fazer. Você fala, chegou um esmalte novo. Olha, o pessoal tá gostando muito de fazer o degradê branquinho, o ombre, né? A baby boomer, né? Igual tem gente, cada um fala um nome, né? Tá muito bonito, que tá tendência as mãos de cor de mãos limpas, unhas curtinhas, unhas tal. Você vai falando, você vai dando ideia, você manda uma foto, ela vai falar, que bacana, lindo. Ela vai ver que você vai ter. Vou fazer assim, aí você já deixa pronto, você já deixa uma coisa mais ordenada. Tem gente que fala que não é bom você ter muita opção na mesa, ou, né, de alguma forma, para cliente não ficar perdido. Realmente, o cliente fica perdido, a gente também fica perdido. Então, assim, eu tenho dificuldade nisso, que eu tenho muita vontade de ter um expositor aqui, mas tem essa questão mesmo da cliente ficar perdida. E eu, quando vou fazer unha também, eu fico perdida quando tem muita opção, né? Outra coisa, broca boa, motor bom, se você conseguir investir agora entre broca e motor, a broca, com certeza. A broca boa te ajuda mais em agilidade do que o motor. Você pode ter os dois? Melhor ainda. Tem um da Daisy portátil, agora bem silencioso, que diz que ele é muito bom. Porque o Marathon, a linha antiga, era excelente, a antiga. Agora hoje, infelizmente, ele não tá sendo um dos melhores motores, né? Eu tenho um aqui, realmente ele trepida, é mais frágil, é mais fraco, né? Não é bom igual antes. O Strong tá sendo um dos motores muito bem falados, né? O Beltec também é bom. O Strong tá, assim, sendo muito bom, sabe? Tem um da Kaiser também, tem uns portáteis muito bons, né? Mas brocas boas, eu gosto muito da faixa preta da Sunnails, né? A diamantada eu gostava muito da Lara Machado, mas eu acho que não tá vendendo mais. Eu gosto da Vanessa Saraiva. Tem a da Ana Cláudia também, as brocas da Ana Cláudia. Eu comprei uma da Ana Cláudia, com lixamento mais fino. Pra ser sincera, eu não achei o corte muito rápido, sabe? Mas tem aquela pra tudo. Eu tenho vontade de testar pra tudo pra ver se eu vou gostar mais, tá? Deixa eu ver aqui. E aí, então, usar o pedal, né, ajuda muito. Eu achava que era... Então, várias coisinhas que você tem que começar a fazer. Porque você acha, só o pedal vai mudar? Eu faço 3 horas, será que eu usar o pedal vai me ajudar assim? Vai diminuir para 1 hora? Não é assim, realmente. O que otimizou muito o meu tempo é já deixar as coisas em mesa, alinhar com as clientes, já estar preparada, acreditar que eu posso, porque se outras pessoas podem, eu também posso, eu também tenho capacidade. É pensar o positivo, mudar a sua mentalidade.
usar o pedal, se vestir de atendimento. Agora eu estou atendendo, não ficar com aquela moleza, porque eu ficava muito naquela moleza, viajava na história da bezerra lá longe. Ela falou, tô fazendo unha, que eu viajava, eu tava lá lixando. Então sempre tá tentando trazer. Tem hora que a gente dá umas viajadas, é normal, mas sempre tenta voltar ali. O cronômetro ajuda demais. Isso tudo eu fui aprendendo com a Ana Cláudia. Outra coisa que eu aprendi no curso da Vanessa Saraiva, que é muito bom, é você não repetir etapas, que é uma coisa que a Carol Velten também fala, que ela me ajudou também. Não ficar limpando pó muito tempo, uma coisa que a Carol Velten também falava. Foi 2 coisas que eu tirei do curso da Carol Velten. 3, na verdade. Não ficar limpando toda hora o pó, porque realmente isso me atrasava muito. Não ficar repetindo etapas para tentar já deixar ali pronto, já de uma vez, aquela ânsia para deixar pronto para cliente. Jéssica, tá assim, tá assim. Não, vai ficar ótimo no final, espera um pouquinho, né? A gente já ficar com aquela ânsia, com medo da cliente negociar. Eu já fui explicando às clientes. É difícil? É difícil, você explica aí com jeito, você vai dando conta, tem que ter a iniciativa. Outra coisa que eu aprendi com ela foi a questão de lixar por baixo na hora que você iniciou, né? Você vai lixar por cima, fazer a preparação ali na área que cresceu e lixar por baixo. Eu não faço isso mais, que é uma coisa que a Vanessa Saraiva também faz. A Vanessa Saraiva também deixa tudo na mesa. Elas também usam o pedal, né? A Vanessa mais a Carol. A Vanessa já me ensinou a deixar também tudo já na mesa, já alinhar com a cliente o que ela quer também, né? Isso tudo me ajudou muito a otimizar o tempo, tá? E não lixar por baixo, né? Eu acho que a Lara Machado também já teve uma época que ela falou sobre isso. Quando eu fiz o curso dela, não. Mas mais pra frente, eu acho que ela também, se eu não me recordo errado, eu já tive o curso de todas elas, mais de um curso com elas. Então a gente investe muito, que eu tava falando com vocês. E a gente tira o que for melhor pra gente agregar, melhor que a gente conseguir colocar na nossa realidade e tudo mais, né? A gente tem que ir testando as coisas, né? Claro que muita informação você não vai conseguir, né, ter um caminho ali. Você precisa ter calma, ter paciência pra ver o que vai dar certo ali também, tá? E aí, o que eu fui fazendo? Não lixava por baixo. E aí, quando eu ia, depois que eu tinha feito o ponto de tensão, né, que tem gente que hoje nem fala mais ponto de tensão, mas para vocês entenderem, depois faz o ponto de tensão para fazer o acabamento, eu faço o acabamento, como eu não uso mais gel perto da área da cutícula, eu só pincelo, a buffer mesmo ali, eu não passo brócolis mais, só se escorrer alguma coisa, a buffer já resolve, então eu só tiro o gordinho da unha, passo por cima e pronto. Depois só venho com a buffer, aliso e passo top coat. Depois eu venho com a lixa acertando. Então, se ficar todo, se ficar ponta, minhas clientes já até acostumaram, né? No início, elas falaram, Jéssica, mas já terminou, mas tá grosso, tá isso, tá aquilo. Aí eu fui, não, calma que eu tô fazendo acabamento depois. Por quê? Tinha vezes, até pra dar aquele acabamento premium, a gente dava todo aquele acabamento, ficava lindo, passava o top coat e ainda vinha de novo lixando a pontinha pra dar aquele acabamento premium e afinar. Mas aí, o que você faz? Em vez de você ficar repetindo etapas, você tem que ver se você não tá repetindo etapa. Porque se você tiver, além disso, outras etapas, você tenta não repetir, sabe? Tentar fazer tudo uma vez só, no máximo que você conseguir. Por exemplo, a Ana Cláudia, ela inventou a camada única, né? Quando tava fazendo a fibra ali. Então, isso otimizou muito tempo. Inclusive, a aplicação que eu vou fazer na fibra, eu vou fazer assim também para vocês verem. O segredo é usar pouco gel, viu, gente? Hoje não tem necessidade de usar muito gel mais, porque se você usar muito, você não vai conseguir curvar. E já colocar a fibra certinha ali pra... Gente, não precisa nem de presilha aqui nessa unha, não, já tá certinho. Então, você tem que trabalhar pra isso. Às vezes, no começo, você vai demorar um pouco mesmo, mas com a prática, você vai fazendo isso muito rápido,
tá? Seja colocar a fibra nas 4 de uma vez ou nas 5 de uma vez. E falando com as fibras eu vou colocar aqui, então cuidado, fica com a mão assim, assada, mas relaxada também, pra não ficar difícil de eu arrumar a fibra. Né? Põe um apoiador pra mão ficar assim, ó, e tira o aspirador se tiver embaixo, pra não encostar no aspirador. Então, tudo que te facilitar em mesa pra não dar errado é melhor, tá? Porque às vezes a cliente encosta, pronto, né? Tem cliente que tá no celular, então ela não vai ver e tudo mais. Qualquer coisa, dá uma secadinha na lanterninha antes de ir pra cabine, que às vezes ela, né, não sabe, encosta lá, estraga a fibra tudo, é perda de tempo, sendo que você podia ter secado ali na lanterninha e pronto. E não ia te perder mais tempo. Então, enfim, já me aconteceu isso. Nossa, é horrível, a fibra tinha que ficar toda bonitinha e o cliente colocou lá e estragou. Às vezes é quando a fibra fica muito grande também. Eu tenho ainda que trabalhar essa questão. Às vezes eu coloco grande, depois corto curtinha, né? Era desperdício também. Mas enfim, é sobre isso. É você acreditar, já alinhar com a cliente, usar pedal, ver nas etapas que você tá demorando. Eu demoro muito no acabamento. O que eu posso fazer para isso? Né? Você se analisar, grave, fala, eu vou gravar, você pode continuar conversando, é só para eu ver como eu tô fazendo meu trabalho, eu analisar melhor meu trabalho depois, para ver o que eu tô fazendo de errado, o que eu posso melhorar. Você nem precisa falar, às vezes, essa questão do tempo, depois, né, para me mandar para minha professora, fala alguma coisa assim para você, né, e estudar aquilo ali, né? Você pode pegar papel e caneta e estudar aquilo ali. Então, e até mandar para sua professora mesmo o suporte e tudo mais, né? As perguntas, as suas dúvidas, né? Mandar talvez no suporte, no WhatsApp ou até no Instagram, quem sabe ela te responde, né? Então, assim, é sobre isso. É acreditar, usar pedal, alinhar com a cliente, deixar tudo em mesa, né? Se vestir de atendimento, agora eu estou atendendo, não tenta forçar sua mente para não dispersar, né? Ainda mais que você vai conversar com a cliente, tem cliente que conversa, tem umas que não, né? Essas que não conversam, aproveita para você agilizar mais. Então, é sobre tudo isso, tá, pessoal? E isso me otimizou muito tempo, fazer isso no final. Eu tive muita dificuldade porque eu deixava muito torto, eu não conseguia, a cliente falava, eu acabava, né, nossa, realmente, como é que eu vou terminar, passar o top coat aqui com a unha assim? Então é difícil, faz numa modelo primeiro se você tiver muita dificuldade, depois você vai aprender. Isso tirou 30 minutos do meu atendimento. Depois que eu comecei a fazer isso, depois que eu comecei a usar o pedal, 10 minutos do meu tempo, né, diminuíram. Depois que eu deixei tudo na minha mesa, uns 5 minutos eu já diminuí. Depois que eu alinhei com a cliente o que ela já quer e como que a unha dela tá e como tá voltando, mais 5 minutos que eu diminuí. E é isso que vai te ajudando no tempo. Eu tô repetindo muito essa questão sei lá, vamos ver. Às vezes não tem necessidade de você passar a broca na cutícula, a buffer já resolve, entendeu? E você faz aquilo ali mesmo assim, já é 5 minutos ou 10 que você já tá perdendo, sabe? Então você tem que olhar tudo isso. O que tá, eu posto muita decoração, às vezes é isso que tá te atrasando. Começa a falar, olha, agora eu especializei no nicho, da naturalidade. Agora eu tô fazendo unhas naturais, não tô fazendo mais decoradas. Eu escolhi esse nicho da naturalidade. Exclui tudo que não é natural. Posta só o mais natural possível, né? Porque se você ficar no meio do muro ali, você não tem nenhum nem outro, né? Então, escolhe um nicho. E como meu nicho é da naturalidade, eu posso falar pra vocês, a naturalidade ajuda a ter a naturalidade, porque você vai usar pouco produto. Elas andam juntos, elas são irmãs gêmeas, porque você não vai ficar ali desenhando, colocando penduricalho, colocando adesivo, fazendo isso, fazendo aquilo. Geralmente a cliente básica, ela quer o gel ou natural mesmo, que ela vai esmaltar toda semana, ou vai ficar só com a cor do gel mesmo, ou ela quer passar uma esmaltação em gel, fazer um degradê branquinho, fazer... Pessoal, meu celular descarregou a hora que eu tava fazendo o vídeo. E eu tinha que ir pra academia, deixei ele carregando e fui pra academia.
Eu tô também tentando fazer esses desmames do celular, porque eu fico bastante no celular, ainda mais que meu trabalho depende disso também. Mas eu estou tentando tirar o celular, televisão. Quando eu já vou pra roça, eu não gosto de mexer em celular. Às vezes eu já deixo ele aqui, eu deixo no carro. Não gosto de mexer quando eu vou pra roça, não gosto quando eu estou numa roda com a família, com os amigos, com meu marido. Eu evito o máximo, né, de ficar em celular quando eu tô com meu marido também, quando eu tô com alguém, né, quando eu tô com a minha filhada, quando eu tô com a minha gatinha. Eu tento, né, aqui com a minha gatinha, meu marido viaja e eu tento curtir ela também, tadinha, que é a minha companheira, né? Mas nesse tempo também eu tenho que trabalhar, eu tenho que postar, então, né, divulgar meu trabalho, mas eu tento, né, manejar ele aqui dentro de casa. Para mim é mais difícil quando eu estou sozinha, sozinha não, né, com minha gatinha, tadinha, e com Deus, né, claro, com Jesus, então, com os anjos dele. Meu celular descarregou, eu tive que ir pra academia. E voltando ao assunto sobre o tempo, né, pra vocês verem que a minha realidade, né, tô toda, né, o batom saiu, tô sem brinco, eu vou sem brinco pra academia, tento ir sem celular, né, pra eu ir caminhando, voltando, caminhando, olhando o tempo e tudo mais, né. Mas enfim, eu uso só primer, né, se caso eu tiver alguma unha que eu tiver medo de usar só o primer, eu uso capa base. O primer, capa base, vem com gel, ou ali só o capa base, né, que ele é mais flexível, mas é rara às vezes, viu? Eu não uso mais adesivador, rara às vezes que eu uso capa base, e minhas unhas voltam com um retorno bacana. Tem unhas que tem a durabilidade muito pouca mesmo, realmente. Eu testo, se não der, eu começo a usar a capa base. Então essas coisas te ajudam. Por exemplo, primer e quando você for passar os preparadores, não precisa de você demorar, né? Você vai borrifar o primer, eu gosto de esfregar, mas isso é tudo muito rapidinho. Passa o primer, é rapidinho, não precisa ficar demorando com primer, com adesivador, e você jogar tempo fora, viu, gente? Já tem que ir melhorando isso. E isso é um processo gradativo, ainda mais se você aprendeu a fazer unha com muito detalhe, detalhe eu falo não de decoração, viu, gente? Mas porque é um processo, eu acredito que seja um processo. Claro que se você já aprender assim, né, você já vai encurtar um caminho muito grande. Mas é um processo, realmente, quando você dirige um carro, né, que você tá aprendendo a dirigir um carro, primeiro você vai olhar a marcha, você vai olhar lá pra tudo, assim, você vai, né, você vai ter dificuldade de dirigir aquilo ali tudo na sua cabeça. Depois você faz no automático. Então, isso é sair dessa zona de conforto que é difícil. Você atentar, você se vestir de que tá atendendo, se você já tinha costume de dispersar muito. Isso daí é com o tempo, você não vai sentar de primeira agora no seu próximo atendimento e já vai conseguir tudo. Não, é um processo, sabe? E você vai melhorando cada vez mais, você vai acostumando a usar o pedal, você vai acostumando a alinhar com a cliente antes, você vai acostumando a colocar os produtos, você vai acostumando a se vestir, tô atendendo, tem que conversar, tem que ser profissional, tem que ser humana, você tem que ter tudo isso aí nessas janelinhas da sua cabeça, né? Eu tenho que ter um jogo de cintura aqui, eu tenho que ser ágil também, eu não posso molengar aqui, eu tenho que estar olhando o cronômetro, então é muita coisinha mesmo para nossa cabeça, né, administrar. Ao mesmo tempo você tem que pensar muita coisa, mas é assim mesmo, depois sua mente vai acostumando, você vai se acostumando, tá? E sobre o tempo, deixa eu ver se eu lembro mais de algo mais. Eu acho que é isso, sabe, pessoal? Eu estou também ainda trabalhando isso. Uma das pessoas que me inspirou muito, né, que você aumenta seu faturamento, você aumenta seu tempo de qualidade, você tem um tempo de qualidade, você começa a ter um tempo de qualidade melhor,
né? Você quebra crenças na sua cabeça. Então, por exemplo, eu atendo aqui em casa, de um atendimento para o outro eu consigo pôr uma roupa para lavar, de um atendimento para o outro, de repente, né, se for um prazo maior, eu consigo lavar umas vasilhas, eu consigo comer alguma coisa, eu consigo ir no banheiro, eu consigo passar uma vassoura na casa, ou eu termino mais cedo. Por exemplo, eu tento fazer o máximo aqui de atender meio horário, principalmente na parte da manhã. Eu coloquei de 6 às 4, mas eu sempre tento atender na parte da manhã e deixar a tarde livre. É sempre que eu consigo? Não. Mas o último horário que eu atendo é 3 horas. É muito raro eu marcar uma cliente de 4 horas da tarde. É só uma cliente que realmente não pode, alguma coisa assim, que precisa ser 4 horas mesmo, né? Mas eu já explico, ó, porque eu tenho academia 5 horas da tarde. Então, quando eu atendo esse horário das 4 também, é na sexta-feira. Para eu ter tempo de trocar roupa e tudo mais, eu gosto de sair daqui de casa mais ou menos 4h40, para eu chegar lá uns 10 minutos antes, que já para eu sair mais cedo também lá da academia. Então, assim, eu já explico isso para as minhas clientes e quem não puder durante a semana, eu atendo no sábado, mas também de 7 às 11. Eu posso até atender 6 horas da manhã, mas depois desse horário, eu já não, depois das 11 eu já não gosto de atender, a não ser que eu pego uma, né, quase 11 e termino um pouco mais tarde, mas eu gosto de marcar 10 horas para acabar 11 ou 10h30, né? Então, assim, foi muito difícil eu estipular também para mim esse horário. Então, é uma quebra de crenças mesmo, valor, né? Agora já tá ficando bem escuro, gente. Eu vou ligar a luz aqui, só um minuto. Então, tem essa questão, né, de cobrar valor, de cobrar, de questão de tempo. Antes eu não tinha um horário fixo. Isso é loucura, né? Se a gente for pensar depois, é loucura a gente não ter um horário fixo. Isso é bom a gente estipular. Eu tenho uma crença. Eu não sei porque cada um tem uma realidade, né? Crença todo mundo tem. Eu acredito muito, se eu começaria hoje, né, com a mentalidade que eu tenho hoje, ou se tivesse alguém e eu escutasse essa pessoa, eu falaria para essa pessoa: você vai começar agora? Começa com a técnica certa que vai te agilizar no tempo, porque hoje realmente essa questão de demorar muito não dá mais, sabe? É claro que no começo você vai, né, demorar um pouco mais que o normal, é gradual, mas já começar a aprender técnicas, não é abaforar, não sei a palavra certa, não é você se desnortear com isso e tudo mais, não. Calma, paciência, realmente. É difícil mesmo, é igual eu expliquei pra vocês, né, do motorista, é uma coisa que a Carol Velten fala, né? Quando você tá aprendendo a dirigir, você demora, você raciocinar tudo, você tem que ficar olhando, mas já começa com as técnicas certas, essas técnicas já, né, evoluídas mesmo pra poder, não sei a palavra certa, né, mas já, assim, tecnológica mesmo, que até os produtos estão, né, a minha gatinha, já estão evoluindo para isso, né? Para você usar pouco produto, para agilizar na mesa. Então, o mercado Nails já está andando junto com isso, né? Com essa agilidade. Então, assim, tem hora que eu dou umas perdidas. Falta de vitamina B, gente, eu tô tomando. B12, eu tô tomando remédio. Mas é isso. Tem hora que eu me perco aqui no que eu tô falando. Mas aí, se você estiver iniciando, já pensa em técnicas já de agilidade, claro, em fazer uma unha bem feita, mais ágil. Cobraria já um valor. Hoje, se eu começasse, eu cobraria R$200 numa manutenção cutilada, esmaltada ou cutilada com algum detalhe, alguma coisa assim, né, baby boomer e tal, que não sei o que, qualquer coisa que a pessoa fizesse, né, eu cobraria R$200.
Aí se a pessoa não fosse cutilar, fizesse natural, eu ia colocar ali uns 180, alguma coisa assim, sabe? Algo do tipo, sabe, pessoal? Mas eu já começaria com um valor assim bacana, que é um valor que eu queria já cobrar, né? Igual, por exemplo, eu pago na minha psicóloga R$ 200 para ficar 1 hora lá. Eu acho super bacana. Eu pago isso achando uma maravilha, de 15 em 15 dias. Coisa que eu nunca imaginava, claro, de eu conseguir pagar, né? Eu era um ninguém antigamente, né? Eu era uma pessoa da roça, muito simples, era uma menina, né, que eu não tinha, assim, muita noção das coisas mesmo, não, sabe? Né, eu fui criada, minha avó era muito simples, meu pai muito simples, minha mãe muito simples, também veio de origem muito humilde, né, precisa de cuidados especiais, né, minha mãe tem esquizofrenia, então assim, eu tive um pouco dessa ausência, não por culpa dela, jamais, né, nem culpando ela de forma nenhuma, mas como ela ficou doente no pós-parto, né, então eu tive um pouco dessa ausência materna, né, quando criança, quando adolescente, então assim, meu pai era homem, tadinho, né, mas ele foi assim, pai e mãe também, né, né, até hoje, né, ele cuida muito bem da minha mãe, é uma história muito bacana, muito bonita, né, e cuida do meu tio também, que também tem, né, a mesma, né, ele tem a esquizofrenia também, então assim, né, na roça, origem muito simples, né, e tudo mais, então tudo isso me ajudou pra né, não ter, né, às vezes nós, né, que somos mulheres, precisa às vezes uma conversa de uma mãe num certo período, né, da gente, principalmente na adolescência e tudo mais. Então, assim, eu me espelhei muito no meu pai, né, porque ele estava assim mais nesse local, né, ele me levava para a escola, me ensinava dever, me dava banho, trocava minha fralda e tudo, né, e o máximo que ele podia conversar comigo, ele conversava. Mas, né, como era muito simples também, não sabia como dirigir isso também a mim, né? Certas coisas. Minha mãe fez o máximo que ela pôde, que o que ela mais me deu foi amor, muito amor, muito. É lindo isso, o amor, poder ultrapassar, né, todas as coisas. Então, assim, eu era, né, um ninguém mesmo antes, né, antes de Deus, na verdade, porque ele muda mesmo. Se a gente conversar com ele, né, no mais fundo, claro, com todos os nossos defeitos que temos, todos os nossos e tudo mais que temos, a gente quando pede ele para poder abençoar a nossa vida, né, ele abençoa a nossa vida. Eu sempre trago ele aqui, né, para os vídeos, porque realmente foi ele e é ele, né, que transforma a nossa vida. Tem uma vida perfeita? Jamais, mas nunca imaginaria poder fazer uma academia com o personal 4 vezes na semana. Nunca me passou na minha cabeça algo dessa forma. Nunca imaginei fazer minhas unhas em gel, né? Agora vou tentar criar o compromisso de fazer de 15 em 15 dias a minha unha, de esmaltar em gel. Não quero unha assim muito grande mais, né? Em gel quero uma coisa mais delicada, mais natural. Nunca imaginaria pagar R$ 200 de 15 em 15 dias para uma psicóloga, nunca imaginaria morar aqui no centro da cidade que eu moro, nunca imaginaria morar num apartamento novo, né? Esse aqui nós somos os primeiros moradores, nunca imaginaria morar no centro num apartamento tão bom como esse, nunca imaginaria conseguir pagar uma faxineira aqui para casa, nunca imaginaria ter um trabalho de fazer 10 mil, conseguir fazer 10 mil aqui na sala da minha casa.
Claro, esse valor varia, né? A gente tem muita crença para bater, muito bloqueio, a gente tem teto, a gente faz 10, no outro mês já não faz esse valor, né? Porque a gente tem essa crença limitante. Então, é algo que a gente vai trabalhando mesmo dentro de si, né? E assim, muita coisa eu já faria desde o começo, quando eu começaria, ó, eu já iria cobrar R$ 200 uma unha, eu já iria fazer uma técnica ágil e rápido, que é difícil, ágil e bem feito, porque é difícil você mudar, suas clientes já estão acostumadas a você fazer daquele jeito, então é difícil você ir modificando, tendo aquele jogo de cintura profissional, humanizado, né? Porque a gente também tem nossas crenças, nossas dificuldades de mudar isso. Então eu já colocaria sinal, né, para atender, olha, mediante o sinal a gente marca o horário, eu já iria falar sobre atraso, né, desde o início eu já falaria sobre atraso, desde o início eu já falaria que a forma de pagamento é Pix, cartão, dinheiro, né, eu já quebraria isso tudo desde o começo. Se eu atendesse hoje, no mais simples que fosse, eu já começaria dessa forma, não cobraria mais barato, porque depois para você subir o preço é muito difícil, é desafiador, né? Eu já colocaria todas essas coisas, porque depois você consegue crescer, você é taxada de chata, de metida, de tudo mais, né? No final. Então, assim, é difícil você controlar isso daí. Isso são as crenças também na nossa cabeça que a gente tem que ir trabalhando, né? Então é isso, falei um pouquinho mais da minha história aqui também pra vocês. E vocês me falam se você é nail design aí. Acredito que não chegou à toa pra você esse vídeo, né? Me fala o que você tem vontade de aprender, qual a sua dúvida, no que eu posso te ajudar, e espero de coração que esse vídeo te inspire, te ajude de alguma forma, porque eu também, assim, vim do improvável, né? Assim como tem muitas histórias de Jesus, de Deus, que ele gosta dos improváveis mesmo para mudar histórias. E eu já estava aí do outro lado da tela. Se você é uma pessoa, às vezes você não é, às vezes você já está com sucesso, graças a Deus, na sua vida, mas para mim isso aqui já é sucesso demais. Nossa Senhora, eu me perdi de novo no que eu estava falando, mas talvez você seja essa pessoa que está aí do outro lado, né? E eu já fui essa pessoa, né, que estava aí do outro lado, que imaginava, será que um dia realmente pode acontecer? Será que ela tá falando testemunho, mas será que realmente é verdade? Sabe, por mais que a pessoa passava sinceridade, por mais que a pessoa provasse, por mais que a pessoa, sabe, mesmo assim a gente sente, mas não, até que realmente com ela pode ter acontecido, mas será que comigo isso vai acontecer realmente? Será que isso é possível? E você pode ser essa pessoa, né, que vai estar sentada aqui para falar também. Um beijo, um abraço, e logo mais eu venho com um vídeo próximo, se Deus quiser, que eu vou gravar sábado, vai ser de uma aplicação na fibra, e vamos ver aí quanto tempo que eu vou gastar, porque eu também estou nesse processo de quebrar crenças, eu demorava 8 horas, né, eu fiz o primeiro curso da Ana Cláudia, Impecabilidade e Agilidade, eu demorava 8 horas, né, para fazer uma unha bonita, bem feita. Depois eu fui para 7, para 6, porque eu não acreditava, eu absorvi o curso dela só uns 40%, eu não levei muito a sério o curso dela, mas ela é, assim, top das galáxias, porque eu assistindo muito pouco, eu absorvendo 40%, e não pondo muita fé, eu cheguei a fazer unha com 3 a 2 horas. Chegou, o máximo que eu consegui com esses 40% que eu absorvi foi 2 horas, né? E só do acreditar mesmo, porque eu nem colocava muito, só de eu ter assistido, né, a parte de mentalidade, né? E depois, ano passado, claro, coloquei algumas coisas, mas muito pouco. Aí, ano passado, em maio, eu comprei o Riqueza da Manicure,
né? Que as pessoas querem muito essa questão da naturalidade hoje em dia. E aí eu falei, nossa, vai ser uma boa. Eu já era, né? Já tinha sido aluna, então eu comprei bem mais barato. E foi assim, um divisor. Eu comecei a fazer reprogramação bem nesse tempo. Então Deus me apresentou, Deus, que é o que eu mais amo nessa vida, em primeiro lugar, me apresentou, né? Essa moça que faz a reprogramação, que é a Débora Vilela, e a Ana Cláudia, que é nail design. Eu acredito muito nisso, que Deus coloca as pessoas, né, pra mudar, né, partes em nossa vida, porque elas também é criação e é filhas dele também, e tem propósito através delas também, né? Então mudou muito, eu consegui absorver muito mais e acreditar muito mais no curso com as reprogramações. Eu fui quebrando crenças também, então a junção dos dois me ajudou muito, mas tem muita crença ainda para quebrar, tem muita autossabotagem para quebrar também, para tirar. E se Deus quiser, eu quero fazer muito um presencial com ela, muito, é meu sonho, para poder melhorar ainda mais isso, né? Tem muito tempo que eu não faço, na verdade, o curso presencial mesmo, eu só fiz online, né? E um não exclui o outro, viu, gente? Os dois são muito importantes, você ter os dois, muito importantes. Cada um tem seu valor, tá? Eu fiz, para iniciante, o online é uma maravilha. Eu acho o melhor para iniciante é o online, né? Mas chega uma hora que para você lapidar, eu acho que o presencial é muito para você lapidar, para você dar um upgrade, né? Mas para você aprender ali, para você que sabe nada do zero, tem que ser o online, né? Porque é muita coisa para absorver. Você não consegue com 1 ou 2 dias, né, absorver tanta coisa. Então, eu tenho muita vontade do presencial, já que eu já tive os dois online dela, né, para poder melhorar, né, a mentalidade, a técnica e tudo mais. Ainda mais que ela tá assim, nossa, ela tá lá em 2100, 2200, 2300, porque a mentalidade dela é muito boa, então ela tá cada vez mais refinando e melhorando, né, essa questão da agilidade. Então um beijo, um abraço para vocês, que senão eu fico aqui, ó, falando. Muito obrigada, que Deus abençoe nós todos, né? Deus que é criador de tudo que existe, onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o alfa, o ômega, ele é a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho, é o Espírito Santo. Ele é criador de tudo que existe. Ele é luz, ele é o Rei dos Reis, ele é um pai maravilhoso, né? Ou uma mãe maravilhosa, como você melhor denominar, né? Ele é grandioso, ele é imenso. A nossa mente não consegue imensurar, medir a grandeza e a glória dele, né? Nós não conseguimos entender por completo tudo isso, porque é muito para nós que somos tão pequenos. Na verdade, a gente não consegue medir nem isso, né? O quanto nós somos pequenos, né? Ainda mais diante da grandeza dele. Nossa, não precisa nem de comparar com a grandeza dele, mas aí com a grandeza dele nós é quase inexistente. Tô brincando, gente. Mas infelizmente, né? É isso mesmo. Então, o mínimo é a gente poder trabalhar para ser um pouquinho melhor, né? Então, um grande abraço para vocês.